Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente nesse terceiro encontro do nosso projeto de extensão, segundo diálogos sobre inclusão na educação profissional, experiências e perspectivas. Em nome da Pró-Reitoria de Ensino do IFSUL e do Departamento de Educação Inclusiva, dou as boas-vindas a todas e todos que, de alguma forma, estão participando dessa live. Sou a professora Rosane Bon, do Departamento de Educação Inclusiva. Quero dar as boas-vindas, em especial, ao nosso reitor, Flávio Barbosa Nunes, a professora Carla Vilaronga, do IFISP, da UFSCar também, a nossa convidada especial, a professora Jéssica Santos, professora de AEE do Maranhão, e as painelistas desta nossa noite. A colega Renata Scherer Porsche, que está mediando o debate, estará conosco aqui mediando o debate dessa noite, e a colega Júlia, no apoio técnico, e as tradutoras Alexandra e Francine. Hoje nós estamos vindo de dois debates extremamente importantes para a nossa instituição, e hoje, complementando ainda com a pesquisa e estudos da Carla e da Jéssica, mas também estamos encerrando o nosso projeto, e que foi pensado pelo coletivo dos NAPNES, juntamente com o Departamento de Educação Inclusiva, e que é decorrente das nossas necessidades, dos estudos e trabalhos que nós realizamos juntos, pelo grupo de trabalho desses núcleos. Os temas dessa segunda edição foram planejamento educacional individualizado, com a professora, com a Isabel Acorce, depois nós tivemos com o professor Leonardo Cabral outros caminhos possíveis, além da certificação diferenciada e terminalidade específica, e também o tema de hoje, que traz para o debate os NAPNES e o plano individualizado nos institutos federais de educação. Esses temas todos são extremamente necessários para nós, e, de certa forma, já apontam novos caminhos para a nossa instituição. Abordar essas temáticas trouxeram reflexões e ponderações necessárias na perspectiva de tomada de decisões quanto à equidade de direitos dos nossos estudantes com necessidades específicas, tendo como escopo a permanência e a plena participação e aprendizagem em suas formações acadêmicas. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o nosso reitor. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rosane. Boa noite a todas e a todos. Deixar nossa saudação aí às nossas convidadas, a Carla, a Jéssica, sejam muito bem-vindas. A nossa saudação à Renata, que vai mediar essa nossa live, essa nossa mesa de hoje. A saudação para a Tina, Rosane, que está sempre aí à frente aí dos processos também de inclusão, junto com os nossos núcleos, e em especial hoje, concluindo esse ciclo do segundo diálogo sobre inclusão na educação profissional, experiências e perspectivas do IFSUL. Deixar nossa saudação também para a Alexandra, para a Francine, que vão estar fazendo esse trabalho de tradução para Libras, um trabalho também que está dentro daquilo que a gente dá uma atenção especial, que é a inclusão. Eu quero exaltar mais uma vez aí nesse último dia, eu estive nos 3 encontros, e exaltar aí a importância da realização do segundo diálogo sobre inclusão, para que a gente pudesse criar espaços de reflexão, de socialização, de parada para refletir como é que está a nossa caminhada, o que precisamos melhorar ou ver caminhos melhores a serem seguidos. Nesse sentido, todas as pessoas que foram convidadas, que vieram aqui, trouxeram todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua expertise para a gente poder fazer essas melhorias tão necessárias na nossa instituição. A gente sabe que queremos fazer inclusão, mas temos muito ainda que melhorar. Já avançamos bastante no meu entendimento, mas temos muito ainda o que fazer.
e é só com esses momentos que a gente vai conseguir fazer essas melhorias. Então, fica o meu agradecimento a todos os NAPNs, a Rosane, por esse trabalho que vocês realizaram no segundo diálogo sobre inclusão e todo o trabalho que desenvolvem no dia a dia dentro dos nossos campos e na nossa reitoria, né? Então, sucesso aí na nossa noite hoje. Mais uma vez, obrigado, Carla e Jéssica, por estarem conosco aqui, e uma ótima noite a todas e todos. Bem, então, eu agora encerro a minha atividade aqui nesse momento, mas eu quero, de antemão, agradecer a Carla e a Jéssica pela disponibilidade em estarem conosco nesse momento muito significativo de partilha, e dizer o quanto é uma satisfação enorme tê-las conosco nessa noite. Eu vou passar a palavra para a colega Renata, que vai dar continuidade ao trabalho, e dizer que a Renata é a nossa professora de AEE, faz toda a diferença na nossa instituição. Nós brincamos muito que nós queremos 14 Renatas, né, Renata? Porque ela é a nossa, o primeiro caso, assim, a primeira conquista, né, como professora de AE. Hoje já temos outro campus que está com concurso, né, agora parado nesse contexto pandêmico, mas que avançamos nessa perspectiva do professor de AE. A Renata é doutora e mestra em educação, especialista em educação especial e graduada em educação física pela Unicinos, e licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal, pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ver vocês as três aqui é uma satisfação muito grande, né? E eu passo a palavra... primeiro eu preciso fazer uma divulgação aqui, rapidinho, quase esqueci, não estava no script. Queria divulgar, né, que nós estamos fazendo uma formação continuada para tradutores e intérpretes de Libras em atuação, conversando sobre as práticas cotidianas dos tradutores e intérpretes com o Ricardo Sander, e é um evento interno, né, coordenado pela nossa colega Tânia Madeira, e é exatamente essa necessidade que nós temos sempre de estarmos, né, nos aperfeiçoando, trocando experiências, né, e buscando qualificar cada vez mais as nossas ações. Então, era isso que eu tinha para dizer, cumpri com a Tânia o nosso combinado, e agora eu passo a palavra para a Renata. É contigo, Renata. Boa noite. Obrigada, Flávio, obrigada, Rosane, pela essa apresentação tão carinhosa. Eu sei o quanto ter uma professora de atendimento educacional especializado nos campos é uma luta que tu tem, e que o Thales, como diretor do campus Camaquã, também comprou, né, e aceitou esse desafio. Então, eu agradeço por essa apresentação tão carinhosa. Então, eu vou fazer agora uma audiodescrição e após eu já vou começar os trabalhos dessa noite. Já começamos, né? Mas a apresentação das nossas convidadas. Eu sou uma mulher de 36 anos, branca, eu visto uma camisa azul, tenho um colar prata, tenho os cabelos castanhos, mais ou menos na altura dos ombros e algumas ondulações nas pontas. Na nossa noite de hoje, do evento do segundo diálogo sobre inclusão na educação profissional, experiência e perspectivas, nós vamos discutir a temática dos NAPNs e o plano educacional individualizado nos institutos federais de educação. NAPNs, para quem não conhece, nós que somos dos institutos federais estamos acostumados com essa sigla, mas ela é a sigla que designa os núcleos de apoio às pessoas com necessidades específicas. Então, são os núcleos que tem dentro dos campos dos institutos federais que discutem e propõem ações relacionadas à inclusão. Quem vai realizar a palestra dessa noite são as professoras Carla Vilaronga e Jéssica Rodrigues Santos. Eu já agradeço a disponibilidade das professoras, muito gentis e disponíveis de estarem conosco nessa atividade, compartilhando suas pesquisas, seus referenciais teóricos e as suas experiências. A seguir, já vou apresentar os currículos das nossas convidadas, mas antes eu passo
alguns lembretes que são importantes. O link para confirmar a sua presença vai ser disponibilizado no chat ao longo da noite. Mais ou menos 30 minutos após o início dessa atividade, nós vamos disponibilizar no chat. Podem ficar bem tranquilos, que a gente vai colocar o link várias vezes, vai colocar ele marcadinho lá e todos vão poder confirmar a sua presença para poder receber o certificado. A duração da fala das nossas palestrantes, nós combinamos, elas vão fazer aí uma fala dupla, né? Não vai ser intercalada uma e após a outra, elas vão falar conjuntamente conosco, vai ser em torno de 1 hora, e após nós vamos realizar, então, já o nosso tradicional debate com as questões do chat. Então, eu já convido a todos e todas para que possam participar do chat, enviando perguntas, enviando comentários, para que vocês possam participar ativamente desse nosso debate. Então, agora eu vou apresentar o currículo das nossas convidadas e após eu já vou passar a fala para elas para que a gente possa aproveitar e aprender muito com elas. A Carla Villalonga, ela é pedagoga e tem mestrado em educação pela Unesp. Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar, trabalhou como pedagoga no curso de licenciatura em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos e atualmente é docente no Instituto Federal de São Paulo, campus São Carlos. Ela tem se dedicado em pesquisas relacionadas à formação de professores em educação especial e ensino colaborativo. A Carla é uma das grandes referências hoje, eu posso dizer, aqui no Brasil, sobre ensino colaborativo. Eu leio muitos textos dela e estou muito honrada em poder mediar essa atividade. A professora Jéssica, ela é professora de atendimento educacional especializado pela Secretaria do Estado de Educação do Maranhão e pela Prefeitura Municipal de Caxias, também no estado do Maranhão. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí e especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela Faculdade de Ensino Superior do Piauí. Mestre e doutorando em Educação Especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos. No seu mestrado, a Jéssica desenvolveu uma pesquisa justamente sobre os planos educacionais individualizados e a atuação dos NAPNs nos diferentes institutos federais. Então, depois que a Carla, que é a orientadora da Jéssica, divulgou a pesquisa, eu acessei a pesquisa, já quero parabenizar a Jéssica, foi uma excelente pesquisa, indiquei para as minhas orientandas, tem algumas orientandas aqui minhas do mestrado profissional em rede, então já indiquei a dissertação da Jéssica para que elas pudessem conhecer, porque realmente é uma pesquisa muito importante para a gente entender, né, o estado do planejamento nos diferentes institutos. Já falei demais, né? Aqui as palestrantes são a Carla e a Jéssica, então agradeço muito a presença de vocês e a fala está com vocês. Boa noite. Eu vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou a Carla Villalonga. Eu sou uma mulher branca, tenho os olhos verdes, estou com o cabelo solto, ele está longo, ondulado e da cor castanha. Eu quero agradecer o professor Flávio, a Rosane, estou vendo os nomes aqui, tem tanta gente aqui nos bastidores, gente, a Renata, a Tânia, a Francine, que é intérprete, a Alexandra, a Rosane, o Marcos, a Júlia, o Flávio, né, que está todo mundo aqui nos bastidores fazendo parte desse evento, mesmo que não aparecendo aqui nas câmeras o tempo todo. Primeiro eu quero dizer que a gente riu em relação ao tempo, porque o desafio é que eu falo muito, e a Jéssica também, mas o convite foi feito porque eu comecei a discutir muito o PEI, pela presença da Jéssica, né, e pela orientação dela no mestrado. Então, muito do que eu vou falar aqui é fruto da pesquisa dela, e eu achei que ela podia vir dialogar comigo, dialogar com vocês também, né, porque eu sempre aprendo ouvindo ela e voltando lá os dados dela e vendo tudo que ela conseguiu fazer nesse percurso do mestrado. Então, eu vou passar para a Jéssica se apresentar e depois a gente inicia, tá bom, Jéssica? Vamos lá. Boa noite, eu sou a Jéssica,
Sou uma mulher negra de 32 anos, tenho cabelo ondulado, castanho escuro, mas nesse momento ele está com as luzes meio claras. Visto uma blusa com estampas em tom rosa e laranja, e ao meu fundo tem uma cadeira azul. O meu sinal de Libras é este, é a letra J, a composição de mão em J, marcada na cova do sorriso do meu lado direito. Agradecer a oportunidade de conversar com vocês, né? Agradecer toda a equipe, que sempre muito simpática, muito solícita, está aqui nos recebendo. E vamos começar, né? Porque a gente fala muito. Quando verem que está no tempo, nos avisem, porque a gente realmente, se deixar, a gente entra a noite adentro papeando. Vou olhar pro lado, porque eu tô com o PowerPoint na outra câmera, e tô com vocês aqui no celular para ver o que vocês colocam no chat, que não aparece pra gente aqui, tá? Então, quando eu estiver olhando nos dois lugares, é para isso. Então, bora lá. Nós sabemos que vocês já tiveram uma pesquisa, uma palestra sobre PEI, acredito que faz uns dias, né? E o professor Leonardo, nosso parceiro, nosso amigo, veio falar com vocês sobre um tema mais polêmico, né? Que é a certificação diferenciada. Vamos dialogar com essas duas coisas, tá? Tem muitas coisas que foram apresentadas que nós conversamos e a gente vai retomar de alguma forma aqui, mas a gente vai tentar não ser repetitivo, tá? Mas trazer isso dentro de outra perspectiva. Francine, se eu falar muito rápido, ou quem quer outro intérprete, Alexandra, vocês podem abrir o microfone, por favor, e pedir para falar mais devagar. Vocês têm liberdade para fazer isso. Tá? Porque às vezes eu começo a falar rápido e não paro. Como a gente organizou a fala? A gente vai trazer alguns aspectos teóricos, alguns aspectos da pesquisa, mas vai trazer também a prática, né, de elaboração do planejamento lá no IFISP São Paulo, que a gente pode conversar sobre ela, eu posso aprender com vocês também, tá bom? Essa é a ideia aqui da fala. Deixa eu ver se eu consigo passar normal. Então, vamos lá. A nossa fala sempre se remete ao público-alvo da educação especial. Nós sabemos que o público do NAP em alguns institutos é um público amplo, tá? Que trabalha com outras necessidades específicas. Mas a nossa formação é em educação especial, então acaba que quando a gente dialoga, quando a gente faz pesquisa, quando a gente traz devolutivas, a gente acaba focando nessa área, né? Não quer dizer que o que a gente fala aqui não pode ser interessante com outras necessidades, né? Como, por exemplo, com a descalculia, com a disgrafia, com o TOD, né? A gente pensa no aluno, numa concepção de que o foco está no aluno, né? E estando o foco no aluno, a gente vai tentar, né, desenvolver estratégias para ele nesse contexto. Outra coisa que é importante falar também é que a gente parte da perspectiva que existe um leque de serviços de apoio à escolarização, né? Que é um leque grande, a escolarização do estudante público-alvo da educação especial especificamente. Então, é um leque grande, é um leque traçado tanto na questão teórica quanto na legislação. A LBI traz muito desses profissionais, que a gente vai falar aqui agora, né? Assegurados. Então, dentro desse leque, tem alunos, por exemplo, que precisariam de profissional de apoio, que é quem é responsável por cuidado de alimentação e de higiene, né? No nosso caso, que a gente trabalha com adolescente e com adulto, né, é uma avaliação interessante, né, para a gente ver em relação à autonomia do aluno, em relação com o acúmulo do trabalho mesmo, né? Como que a gente vai estruturar, né? Como a gente vai deixar essa pessoa com independência para ela poder ter uma vida autônoma no mundo do trabalho, ou se precisar de um profissional de apoio com a atuação que deveria ser dele. Outros casos, eu não sei como é o instituto de vocês, né? Eu acreditava, desculpa, minha gata acabou de pular aqui. Eu acreditava que a equipe multiprofissional era uma equipe de todos os institutos, eu descobri que não, né? Que é muito particular de um instituto para o outro. Mas aqui, por exemplo, a gente tem a psicóloga, tem a pedagoga, tem a assistente social nos campos, né? E elas também desenvolvem o trabalho, apesar de não ter formação, muitas delas específicas em educação especial, na composição da equipe também conseguem realizar essa parceria e fazer um trabalho interessante na área educacional com os alunos. Entra o tradutor e intérprete de Libras, entra o atendimento educacional especializado, né? Então, a gente entende que o atendimento educacional especializado
deveria estar no nosso contexto como está previsto lá da educação infantil até o final da escolarização, sendo em 2 formatos, que é o que a gente tem defendido, sendo no formato de atendimento contraturno, mas também com ensino colaborativo, né? Que se vocês quiserem, em outro momento a gente pode dialogar mais sobre isso. Por que a gente fala dos serviços? Porque é essencial a gente falar dos serviços necessários, que podem ser necessários para o estudante, para pensar em planejamento. Né? O nosso planejamento, a gente entende que não pode focar só no que a instituição tem, mas a gente tem que focar no aluno e documentar, né? Tentar trazer para a instituição os serviços que esses alunos possam necessitar, né? Para eles terem um percurso acessível. O que nós temos na maioria dos institutos? Se não for no de vocês também, contem aqui para a gente no chat, que eu vou tentar olhar um pouquinho. Nós temos o NAPNE com muita força, com uma trajetória bonita, com um percurso extremamente interessante, né, de composições muito diferentes. A Jéssica vai falar um pouquinho sobre elas, né, Jéssica? Temos a equipe multiprofissional, que foi o que a gente falou agora, que tem o psicólogo, pedagogo, assistente social. Temos os tradutores e intérpretes de Libras, não na quantidade, né, que deveriam ter, porque eles não têm o direito assegurado de ter o revezamento a cada 20 minutos, de ter tempo para estudo, mas ele está previsto na nossa estrutura, e nós somos referência em tecnologia assistiva também, né? O que a gente tem feito, né, em relação à tecnologia, o pessoal do IFSU, tem sido referência no Brasil. O atendimento educacional especializado, ele acontece sim, né? Existe a presença do professor de educação especial em alguns institutos brasileiros, o IFAP, o FSM, o FPR, aqui no IFISP tem como professor substituto, a gente não tem de professores de cargo efetivo, então minha atuação aqui no IFISP São Carlos é professora da área de educação, 2 pontos pedagogia. Então, eu tenho atuações que correspondem à educação geral, né? Eu não tenho atuação específica em educação especial em relação à função, né, que eu exerço aqui no campus. O IFISP, ele tem agora 37 campos, né? Acabou de ser criado mais um. Nós estamos 37 campos, são espalhados pelo Brasil inteiro. Eu posso errar em relação a essa informação, acredito que sim, mas a distância do último campus aqui, da ponta, que é o campus 30, acho que é 35 do mapa, para a reitoria dá mais de 600 quilômetros. Então, é um campus que o Instituto abrange um grande território, né? Então, é um desafio para a gente dialogar, né? E entender quais são os contextos de cada instituto. É muito diferente o instituto que está numa cidade como, por exemplo, Piracicaba, que é uma cidade de uma renda diferente do que um instituto, não vou nem nomear, né? Que está numa região mais pobre, por exemplo, né? Os desafios são diferentes, né? Não em relação à questão do ensino, ou em relação ao instituto que está no litoral. A gente tem essas diferenças de instituto para instituto, de curso para curso, de professores para professores, em relação à formação. É muito particular de um para outro, mas a gente aprende muito, né, nesse diálogo. E um lugar que a gente aprende e consegue entender um pouco do que tem sido feito nesse contexto como todo em relação ao NAPNE, na revista NAPNE em Ação, acho que é essa a nomeação. Se vocês tiverem interesse, depois a gente coloca o link aqui para vocês da revista, que aí vai trazer um pouco do que os 37 campos têm feito nos últimos anos, né? Nos últimos 5 anos. Então, bora lá. Quais são os aspectos legais para a gente, né? Nós temos uma resolução de 2014, que é a primeira que aprova o regulamento do NAPNE, e ela foi dialogada e começou a ser discutida em 2020, e agora, em agosto de 2021, depois de consulta pública, ela foi publicada. Que tem coisas diferentes do que estão lá no artigo, que eu acho que a Rosane comentou. O que tem de diferente, né? Lá na primeira resolução do NAPNE, nós estávamos muito ligados às questões de ensino, né? As questões de foco no apoio direto ao aluno. E nessa resolução a gente conseguiu, né, ampliar, né, a composição do NAPNE, que antes estava focando na equipe multiprofissional,
A intérprete travou só para mim ou para todo mundo? Para todo mundo. Vamos dar uns minutinhos aí. Voltou, Francine? Você tinha travado, Francine, por isso que a gente parou. Eu travei. Acho que voltou, né? Então, na composição também, a gente ampliou a composição, né? Inclusive com a presença do aluno e do familiar. Então, ela é além da equipe multiprofissional, que é o do sócio-pedagógico, e também estão previstas o ensino, pesquisa e extensão. Então, o MAP, ele sai, né, da diretoria educacional, passa a ter vínculo com a diretoria geral do campus, né, nessa concepção de que a gente trabalha com a acessibilidade como um todo, com a inclusão escolar que não está relacionada diretamente ao ensino, mas os outros aspectos também. Temos também o documento que é o que é nomeado do PEI, que, na verdade, a gente vai discutir aqui, e não é um PEI, né? É um documento de planejamento. Ele não tem todos os aspectos do que a teoria vem trazer para a gente do que seria um PEI, um plano educacional individualizado. Ele vai ser reformulado, né? A gente está nesse processo de discutir com o GT essa reformulação desse documento, mas nós queremos, antes de discutir a reformulação dos documentos, ter documentado os serviços, né? Então, ter documentado a nova resolução do NAP nessa concepção, ter documentado qual seria a função do técnico em educação especial, a função do professor de educação especial, a função do profissional de apoio, a tutoria de pares. Depois a gente vai para o documento do plano, né? Nessa perspectiva de ampliação, e depois que a gente for para o documento do plano, iniciar a discussão, né, mesmo tendo o parecer do Conselho Nacional de Educação, que traz, né, a autorização para certificação diferenciada, ter esse documento publicado, se a gente entender se em consulta pública for entendido que ele deve ser publicado. Tá, então, primeiro os serviços, depois reformular o documento do plano, e, por último, a certificação, que é um tema que vocês debateram já e que é um tema polêmico. Eu vou passar para você, tá, Jéssica? Ok. Então, entrando um pouco, né, retornando um pouco para o contexto da educação especial, né, para a inclusão escolar de forma geral, tanto em questões de instituto como em questão de educação básica, a gente tem dentro do público-alvo da educação especial uma pequena distribuição que vai fazer com que as medidas adotadas sejam diferenciadas com base no sujeito. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nem todo estudante com deficiência ele é igual ao outro. Nem todo estudante com deficiência intelectual vai ser igual ao outro, nem todo autista vai ser igual ao outro, nem toda pessoa com surdez vai ser igual a outra. E aí, dentro dessa perspectiva, nosso entendimento, tá? Existem entendimentos na literatura nacional que divergem do nosso, mas o que nós defendemos é que nem todo estudante público-alvo da educação especial ele necessita de um planejamento educacional individualizado. Por que nem todo estudante vai necessitar? Porque, como a Carla falou lá no início, a oferta de serviços para o estudante público-alvo da educação especial é um leque. Então, antes da gente definir, a gente faz uma avaliação, né? E aí, após essa avaliação, é que a gente identifica quais desses leques de serviços esse estudante vai favorecer esse estudante. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente está falando de adolescentes e adultos, que é o público-alvo dos institutos federais, o quão a gente está dando suporte para garantir a permanência desse estudante com autonomia, com capacidade de acesso, oportunidade de acesso e permanência, e o quão nós estamos sendo bengala para esse estudante no sentido de, às vezes, o estudante não precisar de um determinado suporte e a gente está ofertando porque entende que todo estudante da educação especial demanda disso, como é o caso, por exemplo, do profissional de apoio, como a Carla falou. Então, dentro desse contexto, a gente subdivide em 3 grupos, né? Que o primeiro grupo corresponde a 80% dos estudantes público-alvo da educação especial, que esses estudantes, eles têm uma condição de alta incidência e as suas dificuldades, elas podem, muitas vezes, ser supridas dentro de ações dentro da própria sala de aula comum.
Então, eu posso ofertar suportes, eu posso ofertar recursos para esse estudante dentro do contexto da sala de aula comum, que vai suprir a demanda de serviços dele. Então, esse estudante ele não necessita exatamente de um PEI. Depois desses 80%, a gente tem 15% dos estudantes que ele vai ter uma dificuldade de aprendizado, né, dificuldades acadêmicas um pouco mais acentuada do que aqueles 80%. Para esses estudantes, às vezes em uma disciplina ou outra, ele vai demandar um pouco mais de suporte. Então, o que a gente faz? A gente coloca os suportes na classe comum, naquelas disciplinas, naquelas situações em que ele consegue se sobressair somente com suportes, e aquelas disciplinas que ele demanda de um suporte maior, ou até mesmo de um planejamento mais específico, a gente vai dar a ele esse planejamento referenciado àquelas disciplinas que o estudante está demandando esse apoio. E a gente tem 5%, ou seja, uma porcentagem bem menor de estudantes que realmente vão demandar um PEI, que realmente vão demandar que a gente repense objetivos, que a gente repense estratégias de forma mais ampla, que a gente repense processo de avaliação, que a gente repense tempo, que a gente repense a possibilidade ou não de uma certificação diferenciada, meu Deus, quase não sai, ou de uma terminalidade específica, que é o termo que o IFSU utiliza, né? Então, essa é a minoria dos casos. Pode passar, Carlinha, por favor. Peraí que eu tô com duas telas e engasgou, Jéssica, foi. Tá, vamos lá. Então, dentro dessas estratégias que a gente pode utilizar dentro da classe comum, a gente tem o DUA, né, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem. Ele é um conceito que ele partiu lá da engenharia, que é a perspectiva de um único acesso que atenda à necessidade de todos, né? Ele é inspirado no Desenho Universal da Arquitetura, então espaços acessíveis para todos. Nessa perspectiva, quando ele vai para a didática, quando ele vai para técnicas de ensino, o que ele significa? Significa desenvolver currículos acessíveis, né, que responda à diversidade de aprendizagens, ou seja, eu tenho em uma turma de aproximadamente, vamos dizer, 35 alunos, 30 a 35 alunos, sujeitos, indivíduos que aprendem de formas diferentes, que manifestam seu conhecimento de formas diferentes, que comportam-se de formas diferentes, que têm realidades sociais diferentes. Então, quando eu penso em um formato de aula, em um formato de currículo, acessível, que consiga alcançar toda essa diversidade de ensino, eu estou trabalhando dentro da perspectiva que eu dou uma aula, eu não adapto a aula para um estudante ou dois, eu estou dando uma aula que atende a um universo que aprende de formas diferentes. Então, é uma aula que ela vai favorecer tanto quem aprende melhor ouvindo, como quem aprende melhor vendo, como quem aprende melhor praticando, como quem aprende melhor dramatizando, e assim sucessivamente, né? Então, é um conjunto de princípios. Posso dar um exemplo, Jéssica, que eu dei na quarta-feira? Então, vamos lá. Vocês vão perceber aqui que a gente traz a teoria e traz exemplos práticos de estratégia da teoria. E não quer dizer que o professor fez duas, mas que ele fez uma estratégia que eu identifico como foi dentro desse aspecto, né? O professor, vou nomear, o professor Sato, que é um professor de química aqui do campus. A gente tinha uma aluna surda no primeiro e no segundo ano. E numa das primeiras reuniões de PEI da aluna, ela contou pra gente, olha, a aula do professor Sato eu consigo entender. E a gente, por quê? O que tem de diferente nessa aula, né? Que a gente faz as reuniões coletivas, a gente aprende nessa reunião as estratégias que estão sendo interessantes. E ela comentou que a lousa dele, né? A lousa não, o PowerPoint é a lousa, né? Ele trazia um PowerPoint com poucas palavras e que destacava as palavras que têm o conteúdo, né? Que são do conceito principal. Então, que é uma das estratégias que a gente trabalha em relação ao ensino, né? Numa sala que tem uma pessoa surda, só que o professor não sabia, né? O professor entendia que essa estratégia era uma estratégia interessante para todos. E dentro dessa estratégia interessante para todos, contemplava a necessidade dela. Então, realmente, ele falava assim, eu não faço nada, eu não adapto as minhas aulas, eu não faço acessibilidade nas minhas aulas. Mas ele tinha uma aula que ele fazia experimentos, né? Que ele trabalhava em grupo, que ele traz outras formas de aula que vão além da lousa, né? Agora não é mais lousa, do PowerPoint, né? E das aulas faladas, e dentro desses aspectos, das imagens, das experiências, ela conseguia aprender. E para a gente foi muito interessante. Pode passar.
estratégia que a gente consegue adotar, né, que tem mostrado, né, as pesquisas e os relatos que a gente tem dos profissionais que atuam nos institutos, que tem dado bastante certo, é a tutoria de pares, né, que ela consiste na ajuda entre colegas, que preferencialmente esses colegas estudem na mesma turma, e aí é importante deixar claro que a responsabilidade de ensino continua sendo do professor. O tutor ele vai auxiliar através de um suporte mais próximo com o estudante, mas esse trabalho ele é supervisionado pelo professor da disciplina. O professor da educação especial dá orientações a esse tutor de como abordar, de como se relacionar, e está sempre aquele suporte para quando algo não der errado, existe essa supervisão constante, né? E as pesquisas têm mostrado que a tutoria de pares, ela supre tanto a necessidade do estudante de desenvolver-se socialmente, né, com os colegas, de interagir melhor, de se comunicar, se socializar de fato, e no contexto dos institutos, algo que não é o ideal, né, mas eu e a Carla, a gente trabalha nessa perspectiva. A gente mostra o que é o ideal, a gente mostra o que a teoria diz que a gente deve fazer, a gente luta por isso, a gente pede por isso em todos os lugares que a gente vai, mas a gente também mostra o que é possível fazer hoje. O que a gente dá conta de fazer hoje? E nesse contexto, a gente tem, principalmente nos institutos federais, um grande déficit de professores de educação especial. E aqueles institutos federais que têm, aqueles campos que têm, normalmente vai ter um professor de educação especial, né? E é uma demanda de trabalho muito grande que às vezes faz com que dentro da carga horária desse profissional, ele não consiga dar um suporte físico, agora físico através da tela, mais constante para o estudante. Então, a tutoria de pares é uma forma de tentar solucionar, né, de tentar dar esse suporte mais próximo ao estudante público-alvo da educação especial que demanda isso. E ele vem com uma estratégia, mas ele não diminui a nossa quantidade de trabalho, né? A gente acaba aumentando a quantidade de trabalho porque a gente acaba orientando esse aluno, né? Então, a gente tem o estudante e o tutor de pares trabalhando conosco. Quem tiver interesse também, essa semana a Eliane Mal e eu, a gente demos uma palestra na terça-feira, a gente pode pôr o link aqui também, sobre tutoria de pares, né? Uma perspectiva de um campus que tem uma professora de educação especial atuando com a EE, então que faz isso de uma maneira um pouco mais organizada, com uma carga horária interessante, um trabalho lindo que a Eliane Mal faz, e com a experiência que a gente acaba fazendo aqui no campus de São Carlos com um projeto de ensino. Então, quem tiver interesse também pode colocar aqui que a gente coloca o link da palestra para vocês assistirem. Mas é muito interessante para os dois, tanto para o estudante acompanhado, né, para esse estudante com deficiência, nos casos que a gente acompanha pelo NAPNE, também quanto para o estudante que está sendo formado, né, em outra turma, em outro curso, ou no mesmo curso. Né, os dois aprendem muito nesse processo. Aí outra estratégia que a gente utiliza ainda no contexto da classe comum é o ensino colaborativo, né? Que a Carlinha, junto com a professora Nicéia, são aí pesquisadoras há mais de uma década, que tem um vasto trabalho nesse sentido, que o que vem a ser o ensino colaborativo. Eu nem devia estar falando dessa parte, Carla, vamos falar, né? Vai lá. Fala aí, Jéssica, pode falar. Mas acho que a gente falou um pouquinho já, né? É a parceria do professor de educação especial com o professor da sala de aula comum, né? Nos institutos também, nós temos professores de educação especial que realizam o AE em formato de ensino colaborativo, também tem palestra com algumas experiências relatadas, experiências práticas, exemplos de trabalhos com os alunos. Nessa perspectiva, a gente tem defendido que são funções docentes, então dá para fazer ensino colaborativo quando tem professor de educação especial atuando, mas que algumas dessas estratégias, não muitas, podem ser realizadas na perspectiva da colaboração no contexto da escola. Então, a gente consegue fazer a atuação com colaboração. Assim que eu passar um pouco mais a fala para a Jéssica, da pesquisa, eu procuro os links aqui e passo no chat, tá? Que eu vi que teve gente que quer. Bora lá, Jéssica. Então, continuando. Eu vou acelerar um pouquinho, né? Então, dentro como eu falei no início, o P ele não necessariamente precisa ser elaborado para todos os alunos. Então, o que é o planejamento educacional individualizado, né? Ele é um documento, é um documento que resulta da ação do planejamento,
E quando que eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso quando essas estratégias, né, amplas que eu falei para vocês, e existem muitas outras, aqui a gente deu alguns exemplos, mas existem outras. Quando estratégias que são adotadas dentro da classe comum, ainda assim elas não são suficientes, ou seja, quando eu implemento a tutoria de pares, ensino colaborativo, quando eu tenho o apoio do profissional de apoio, e ainda assim esse estudante ele apresenta muita dificuldade para acompanhar as disciplinas, ou ele tem uma defasagem que impede que ele acompanhe, aí sim, nesses casos, eu vou elaborar o PEI, né? Que, inicialmente, é um documento que o estudante não é obrigado a aceitar. Então, o primeiro fato é, a família chega para a gente, ou o próprio estudante chega lá no núcleo, né? Normalmente, eles procuram os NAPNs, né? Que é a referência para inclusão escolar dentro dos institutos, e quando falam, né, da necessidade de suporte de apoio, ou quando algum professor identifica, né, ou algum coordenador identifica, que a gente, que parte do NAPN chamar para abrir esse processo de avaliação e identificar a necessidade de um PEIA, e a partir daí seguir, né, na construção, a primeira coisa que a gente precisa é saber se o estudante deseja, né, e aí ele aceitando, a gente faz com a autorização dele, abre o processo de avaliação, né, avaliação diagnóstica para entender esse estudante. E, após essa avaliação, a gente faz uma reunião onde participam todos os profissionais que atuam com esse estudante, o estudante, os pais e profissionais externos, em caso que tiver. Vai passando, Carlinha, que aí mais na frente eu vou explicando com mais detalhes. E aí, esse plano, enquanto a Carla vai passando, esse plano, no Brasil, ele recebe alguns nomes que fazem com que a maioria das pessoas fiquem, mas o PDI é igual ao PEI? Mas o plano de AE é igual ao PEI, né? E aí a gente trouxe aqui uma breve descrição dos nomes que mais aparecem. Existem outros nomes, existe PAI, existem muitos nomes e muitas siglas, né? E aí, quais são os que a gente mais vê? É o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individualizado, que foi o primeiro termo que apareceu em legislações brasileiras, né? Ele apareceu já lá, ele ainda na década de 90, né? Naquela perspectiva para os municípios, em especial, né? Para o ensino fundamental. E ele dizia que tinha que ser uma implementação nas salas de recurso. Foi o período que essas salas de recurso elas estavam sendo criadas dentro da escola regular. E a regulamentação, né, a LDB, inclusive, trazia que havia se elaborado um plano de desenvolvimento individualizado pelo professor de educação especial. Mas ele trazia somente isso. Ele não dizia o que era esse plano ou o que precisava conter. Alguns anos depois, né, com o avanço das políticas, e aí a gente tem a política de inclusão escolar na perspectiva da educação especial, na perspectiva da inclusão escolar de 2008, que, de fato, ela vem instituir as salas de recurso, e logo após isso, a gente tem a distribuição em nível nacional dessas salas de recurso para a implementação prática da política e a elaboração de um decreto, o decreto de 2009, que vai versar como que vai ser o funcionamento dessas salas de recurso. Nesse decreto aparece o termo plano de AEE, né? Que o plano de AEE é um plano a ser elaborado pelo professor da educação especial, que vai pautar a sua atuação dentro do contexto das salas de recurso, ou seja, dentro do apoio no contraturno. E a gente tem o plano de educação individualizado, que a gente ainda não tem nacionalmente, nenhuma legislação brasileira que fale exatamente, né? O que a gente tem uma menção sobre ele na política de 2015, né? No Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o plano de AE, ele traz uma concepção, né? Ele se difere do plano de AE, o PEI, ele se difere do plano de AE, porque o PEI, ele parte de uma construção coletiva. Enquanto o plano de AE é um plano um planejamento de ação de serviço do professor da educação especial, o PEI, ele abrange a atuação de todos os professores, todos os profissionais que atuam com esse estudante. E o plano de AE faz parte do PEI. O plano de AE, ele é um dos itens do PEI. E aí, quem elabora, né? Quem faz parte do processo de elaboração do PEI? O PEI ele é elaborado por muitas mãos, então não existe o responsável pelo PEI. O PEI é feito pelo professor da educação especial, o PEI é feito pelo NAPN, não. O PEI é feito por todo mundo que vai entrar em contato com esse estudante, tá?
E aí participam também o próprio estudante, a família dele e profissionais externos que estiverem lá e que estiverem em contato com esse estudante. E lembrando que o PEI ele não está isolado do currículo padrão desse estudante, né? A gente faz sempre pautado no currículo padrão dele. Quer falar um pouquinho, Carlinho? Quero. Então, vamos lá. O que acontece com a gente? Vamos lá para o contexto do IFISP e dos outros institutos que a gente tem dialogado. Existe sim um planejamento acontecendo, existe sim um processo de se pensar sobre o aluno, mas ele ainda fica muito centrado no NAP, né? Em muitos institutos, o processo de planejamento está centrado na prática nos núcleos. Alguns realizam, né, esse plano, conseguem sistematizar isso. Só que o aluno não é consultado, né? Não existe um diálogo com o estudante. E a gente vem enfatizar isso, né? A gente trabalha com adolescentes que estão em formação para o mundo do trabalho, a gente trabalha com adultos, e mais do que nunca a gente precisa que o estudante esteja conosco, né? Mais do que a família, inclusive. São poucos casos aqui, pelo menos no IFISP São Carlos, que eu sempre aciono a família, né? A família, sim, participa das reuniões do PEI, mas o aluno é ouvido em primeiro lugar. Sempre primeiro o aluno, né? O estudante, porque é o estudante que é o nosso público. E aí, depois, a voz é da família. Né? Não tive nenhum caso aqui, né, de todos os alunos que a gente acompanhou até agora, que a gente não conseguisse fazer esse diálogo em primeiro lugar com o estudante, não diferenciando a deficiência ou a especificidade desse estudante. Outra coisa importante que a gente tem que falar, acho que eu vou voltar aqui, Jéssica, nesse slide aqui, peraí. Acho que não, tá mais para frente. Que em outros países, né, nos Estados Unidos, que é de onde vem muito a nossa base teórica sobre PEI, existe um agente de serviço de transição, que é essa pessoa que faria essa transposição, né, da escola para o contexto do trabalho, e a gente está trabalhando com o contexto do trabalho, né, e é uma das coisas que a gente precisa pensar, né, depois que nós tivemos essa possibilidade de trabalhar com um número maior de alunos em virtude das cotas, das reservas de vagas, nós temos uma quantidade grande de alunos que estão em processo de finalização de curso agora, né, e a gente entende que o nosso trabalho não poderia findar, né, só com um certificado para esse aluno, mas que deveria ter essa transição. Existem alguns projetos, né, o desembargador, desembargador, né, Jéssica, para não falar errado. Ricardo deu uma palestra também muito interessante, e ele contou que existem projetos específicos, por exemplo, um projeto que a pessoa com deficiência recebe uma bolsa, como aquele do jovem aprendiz, para que ele ingresse na empresa, né, para fazer essa experiência de empresa tutorada por uma instituição de ensino. E hoje quem tem feito esse papel são as ONGs, a gente não está abraçando esse papel, né, de fazer essa transição. Então, tem muitas pessoas que passam para essa etapa de ter o diploma e que não conseguem ingressar na função pela qual foram formadas na nossa instituição. Vou passar para a Jéssica de novo. Então, o que é interessante trazer aqui, né? Existe, sim, uma perspectiva de PEI, que é uma perspectiva ampla, que é uma perspectiva que traz um trabalho que vem lá da parte que esse aluno recebeu o parecer educacional, ou recebeu o diagnóstico, da parte da estimulação precoce, um documento que é feito em todo o percurso da escolarização, e tem o que a gente tem feito, que tem uma relação muito forte com o planejamento e que acontece quando o aluno chega para a gente, né? A gente acaba recebendo esse aluno sem essas informações anteriores, muitas vezes, e sem conseguir, né, tendo de novo que entender qual foi o percurso dele, quais foram as acessibilidades que deram certo, né? Os alunos sinalizam isso para a gente, mas muitos acabam sinalizando. Depois de 6 meses, depois de 2 meses, depois de um percurso que ele está com a gente, e a gente, da mesma forma que a gente trabalha, nós temos também um papel formativo quando a gente vai dialogar com os professores lá na formação da licenciatura e com os professores da educação básica para valorizar a importância desse planejamento, né, em todo o percurso.
passo para você de novo, Jéssica. Só para esclarecer isso que a Carla acabou de falar, né, para ficar claro para quem não conhece muito a teoria sobre o planejamento educacional individualizado. Em outros países, como Portugal, França e os Estados Unidos, e na Itália também, em especial na Itália e em Portugal, o PEI ele acompanha a vida da pessoa com deficiência do momento que ela é identificada como pessoa com deficiência, seja no momento que ela nasceu ali, enquanto ela tiver vida, o PEI, né, o Estado, é um documento elaborado em parceria com o Estado, não é uma responsabilidade somente das instituições de ensino, é uma coisa que é estadual, é uma lei, né, de fato, acompanha durante a vida toda. Então, o estudante, quando ele entra na escola, ele já entra com um pequeno relatório, né, um documento que diz quais foram as intervenções precoces que ele fez. Então, ele vai mudando de escola, esse documento vai com ele. Diferente do que a gente vê aqui no Brasil, que é um documento, na maioria das vezes, da escola e, na maioria das vezes, do professor da educação especial, o resto da escola nem sabe que esse documento existe na prática. O PEI, nos outros países, é um documento que é do estudante. Para onde ele vai, né, é um relato de vida dele. Para onde ele vai, ele leva esse documento, tá? E aí aqui é um dado da pesquisa, né, que a gente realizou lá em 2018, esses dados foram coletados no segundo semestre de 2018, e foi um apanhado geral de tudo que estava existindo no contexto dos institutos no país em relação ao planejamento educacional individualizado, né? Foi uma pesquisa documental, e aí a gente identificou primeiro o que eram os NAPNs, como que esses NAPNs funcionavam, né? Porque a gente vinha dessa perspectiva do IFIS. Mas como eu sou do Nordeste, eu disse, não, mas lá não tem tudo isso. Então, vamos entender como é que está, de forma geral, como é que está essa distribuição aí nesse nosso país de tamanho de um continente, né? Continental. E aí a gente identificou que, majoritariamente, a composição dos NAPNs é por docentes, pedagogo, técnico administrativo, psicólogo, o discente, assistente social, representante da família. E aí a gente tem, né, quase que no intermeio de entrando na educação especial, a atuação do intérprete de Libras, né, dentro dos profissionais da educação especial, quem a gente mais encontra nos NAPNs é o intérprete de Libras, e a gente entende que isso é resultado lá daquela lei específica que foi criada, né, que obrigou, de certa forma, todos os institutos a abrir edital para o profissional intérprete de Libras. E aí a gente vai ter docentes habilitados em educação especial, dos 37 NAPNs que nós pesquisamos, a gente encontrou somente em 8, né? Psicopedagogo, docente habilitado. Esse 8 foi. Não, é isso mesmo. 8 foi em educação especial, 3 foi docentes habilitados em instrução de Libras, né? Em educação bilíngue. Transcritor Braille, revisor Braille, guia intérprete e instrutor de Libras. Então, o que a gente percebe de forma bem clara aí no gráfico é que os NAPNs, eles ainda têm poucos profissionais da educação especial, né? E aí, quando a gente olha, por que a gente trouxe isso na pesquisa? Porque para que a gente fizesse uma avaliação justa com relação a planejamento educacional individualizado, a gente tinha que entender qual é o contexto desses profissionais, qual a força de trabalho que eles estão tendo, né? E aí a gente parte quando a gente olha para o universo, né? O nosso último dado, Carla, me atualiza se você já tiver um novo dado, mas no meu último dado a gente tinha 5.648 campos de institutos, campos de institutos no país, né? E aí, quando a gente olha essa composição de profissionais, a gente vê que a gente precisa melhorar muito ainda. Já aumentou, Carlinha? Não sei, mas o que eu tenho para falar para vocês é que, assim, que essa pesquisa da Jéssica nos trouxe o questionamento sobre existem comum do que seria serviço de educação especial. E aí existem outros profissionais que a gente entende que têm se formado e que têm atuado com esses apoios. Então, a gente tem agora uns trabalhos que estão iniciando ali, que estão pela metade, né? Estão ali, vão para a qualificação, vão para esse lugar agora, vão ser publicados sobre o papel dessa equipe.
Porque quando a gente olha os instrumentos, a gente percebe que tem informações mesmo dos institutos que não tem, por exemplo, professor de educação especial, que são instrumentos utilizados, perguntas utilizadas, algumas pela área, né? E a gente quer entender um pouco esse processo. Aí, assim, para entender o contexto dos institutos, ou o contexto dos NAPs especificamente, a gente identificou todos os documentos que estavam publicizados. E aí, nesse momento, a gente só encontrou 6 documentos sobre planejamento educacional individualizado publicizados. E aí a gente ficou nessa questão, mas só 6? Será que é isso mesmo? Vamos produzir uma análise e se a gente estiver errado? Tem muita gente trabalhando, mesmo que sem uma oficialização, mesmo que sem um investimento por parte dos institutos. Então, a gente decidiu entrar em contato com os NAPs do país e solicitar, né, dos profissionais, contar com a colaboração deles, para nos enviar o que existisse de planejamento dentro dos institutos, né, o que eles tivessem, ainda se fosse oficial ou não. E aí a gente entrou em contato com 48 documentos para planejamento, né, produzidos pelos institutos. E aí a gente deixa bem claro que pode ser que hajam mais e que essas pessoas não tenham nos fornecido, né, mas esse foi o contingente que a gente encontrou. Dentro desses 42, a gente tem aí 8 que eram intitulados Planejamento Educacional Individualizado, 8 que eram intitulados Plano de AE ou Plano de Ação. Aí a gente tinha documentos específicos para adaptações pedagógicas e tínhamos as fichas, né? Que era a ficha de acompanhamento do que era feito, ficha de atendimento inicial e ficha para encaminhamento. E aí, qual é a discussão agora? Eu vou correr um pouquinho, tá, Jéssica? Só para a gente conseguir mostrar a prática, que acho que o nosso tempo já está esgotando, pelo tempo que deram para a gente. Nas fichas, nos documentos, aparecem avaliação do... Não, aparecem informações iniciais, né? Muitas das fichas, muitos documentos têm várias perguntas sobre informações iniciais dos estudantes. Algumas perguntas que a gente olhando, né, em primeira mão, a gente entende que tem relação com o nosso contexto. Então, por exemplo, o que você espera do curso, qual a profissão que você quer seguir, né, qual que é a acessibilidade que você tinha na escola anterior, mas também perguntas como foi a gestação da sua mãe, o seu parto foi normal, né, umas questões com que idade que o seu filho andou. Então, tem muitos instrumentos que têm relação de respostas dadas pela família e de questões que a gente entende que seriam importantes lá para o início da escolarização, né? Mas que a gente precisa avaliar o quão importante elas seriam, né? Para esse público que a gente está trabalhando. Por que não tem? Porque a gente está trabalhando com um público que começa a chegar nas instituições de ensino médio superior agora, né? Então, agora, cabe a nós produzir, né? Cabe a nós que estamos recebendo esses estudantes pensar, né? Existem pesquisas que eram relacionadas à educação infantil, a Fundamental 1, a Fundamental 2, e agora a gente tem que aí dialogar com elas para pensar no nosso contexto para elaborar os nossos próprios documentos. Então, tem muito documento em relação a isso. A gente tem pouco documento, né, ou nenhuma, Jéssica, que tem avaliação do repertório de partida, e também a gente se questiona em como seria, né, a gente tem aí estratégias para a educação infantil, estratégias para o Fundamental 1, mas a gente também quer falar, Jéssica, pode deixar. Sim, a gente, só para esclarecer, né? Não é que a gente não encontrou documentos que fizessem avaliação do repertório de partida. A gente encontrou, às vezes eles chamam de avaliação diagnóstica. O que a gente não encontrou foi nenhum que fizesse com base em um estudante de ensino médio que cursa ensino médio e ensino tecnológico. Até as avaliações de repertório de partida que a gente tem são todas pautadas no ensino fundamental 1, que a gente entende, é o que a gente tem nacionalmente de referencial teórico para a elaboração desses documentos, né? Mas nenhum instrumento validado para ensino médio a gente tem ainda, né? Tudo isso está em construção. Em relação às metas escolares e educacionais, temos sim alguns documentos que trazem, que conseguem falar um pouco das acessibilidades do professor, de diferentes formas.
A gente pode até 20 tá bom, a gente tem mais 20 minutos, Jéssica. Em relação aos serviços de apoio escolar, para o nosso contexto também, nas fichas não traziam a nossa realidade, que é uma das coisas que a gente tem que discutir mais na rede, para entender, né, o que a rede entende enquanto serviços de apoio. A gente sabe que tem opiniões diferentes, mas que a gente pode dialogar. Vai acontecer agora em setembro o fórum, né, dos NAPNs, o encontro sobre inclusão na rede EBTT, que é um espaço para a gente dialogar e tentar amadurecer essas ideias. E o que a gente não tem, né, e que a gente precisa pensar é a questão da transição, né, para a vida adulta, né? A gente, inclusive, tem pessoas adultas trabalhando com a gente, né? A Gabi fala muito isso para a gente, né? Vocês são a transição para a vida adulta, né? E a gente está se olhando assim, né? Os alunos estão aqui com a gente está pensando sobre isso, quais são as estratégias que a gente está pensando em relação a esse percurso que ele fica com a gente. Outras coisas também que eu acredito que são um desafio, inclusive eu falo para o meu instituto, né, é como pensar em metas de curto, médio e longo prazo. A gente acaba traçando metas, mas não consegue fazer uma cronologia, não consegue pensar e sistematizar isso. As outras questões eu acredito que tem até nos documentos em alguns, né, Jéssica? As adaptações de conteúdos e atividades, as estratégias de ensino e quais são os profissionais que serão envolvidos, pouco, mas a gente consegue visualizar de alguma forma. Os recursos didáticos, tipo de avaliação também são poucos. O que a gente tem de muita riqueza são essas informações iniciais que a gente vai ter que traçar. Vamos tentar aí continuar e trazer para vocês o sistema sistematizado numa próxima vez. Então, quais são as lacunas, né, na elaboração desses planos? Eu nem vou falar mais de plano educacional individualizado, tá? Agora a gente sai da nomenclatura PEI, porque a gente não está falando de PEI, mas quais são as lacunas desses planejamentos, né, no nosso entendimento. E mais uma observação, a gente para de usar essa nomenclatura porque tem documentos que se auto-intitula PEI e que é só uma avaliação, um questionário para identificar informações do estudante, e tem documento que se intitula Plano de AEE e é muito mais completo, né? A gente não encontrou nenhum que a gente entenda e diga, nossa, esse é o PEI completo. Mas a gente vê diferenças entre os planos e elas não são exatamente ligadas à nomenclatura que elas se intitulam. E não quer dizer que elas são mais importantes, que elas são menos importantes, e porque não é PEI, não está sendo válido. É um percurso, né? A gente estuda a teoria para tentar se aperfeiçoar e tentar aumentar a nossa estratégia diante da nossa realidade, né? Então, eu entendo que nosso trabalho não é desvalorizado porque a gente não está fazendo todos os checklists teóricos, mas a gente vai, na perspectiva, trazendo reflexões sobre esse caminho. Uma das reflexões importantes aqui, que a gente já falou, é a participação do estudante, da sua família. Eu defendo que se o estudante for menor de idade, né? Ou se ele tiver um documento que diga que ele precisa, que a família é responsável por ele. Nos outros casos, nosso diálogo é direto com o aluno. E sempre, em primeiro lugar, eu defendo que é o aluno. A Jéssica, a gente dialoga sobre isso, que ela defende umas coisas diferentes, mas a minha defesa é essa, tá? Eu posso deixar a Jéssica falar também. A gente que sejam os dois, prioritariamente o estudante, mas que sim, a família tem participação, principalmente quando a gente entende que esse documento não vai parar na escola, né? Que esse estudante ele vai sair da escola e a gente espera que ou ele vá para a universidade ou ele vá para o mercado de trabalho, mas que a vida dele não pare, que as funções sociais, laborais dele não parem. E por isso a importância da família se entender participante desse processo, se entender como também uma pessoa que engaja, que luta para que o filho, mesmo quando sair do instituto, continue seu processo de crescimento, de amadurecimento. E é isso, aí a gente dialoga bastante, tá? A gente não precisa concordar com tudo, a gente se acrescenta e dialoga. Na minha concepção de adolescência aí, a gente dá mais autonomia, mas bora lá. A inexistência de reuniões para elaboração do PEI, então tem muitos documentos que fica nítido que são entrevistas, né, e que são documentos preenchidos por um único profissional e não por diferentes profissionais e pensado conjuntamente. Então, a reunião do PEI, a gente entende que ela é interessante, e a ausência das clarezas, né, em relação ao tempo, em relação à instrução da atividade, e também a ausência do plano de transição. Então, vamos lá, o papel dos núcleos de novo.
Vou contar para vocês agora como a gente realiza aqui, tá? Então, eu vou começar dizendo que a gente não consegue fazer tudo, a gente consegue fazer coisas que podem ser interessantes e a gente pode dialogar, vocês podem contar a experiência para a gente também. E também que na pandemia a gente não conseguiu fazer essa estratégia com os estudantes que ingressaram em 2021, porque é desafiante fazer reunião com estudantes e a gente não tem esse vínculo mais próximo, né? A gente acabou de perder um aluno hoje, né? Fiquei muito triste, fiquei bem comovida por falta de vínculo, né? E não só o aluno que tem apoio do NAP, mas outros estudantes também. A Jéssica não falou uma coisa, mas ela sempre fala, né, que na teoria, né, na questão teórica do PEI, se diz que nos primeiros 60 dias que o aluno está na escola deve ser feito o PEI. E a gente não consegue. Tá? Nenhum caso de aluno que a gente acompanhou e que fez reunião de planejamento, e nem reunião de PEI, porque a gente faz o planejamento, a gente conseguiu fazer nos primeiros 60 dias. Por quê? Porque a gente chega sem informação nenhuma. E muitas vezes, quando a gente faz a primeira entrevista com o aluno, ele fala não, ou com a família. O aluno diz que não precisa de acessibilidade, né? O meu filho está me chamando, então eu já vou te passar, tá, Jéssica? A mamãe só vota. Ele não, só um minuto, filho. Ele não precisa de acessibilidade. E aí, quando fecha o primeiro bimestre e que a gente vê que o aluno não entregou nenhuma atividade, que o aluno não tem nota, a gente vai entender que sim, talvez na escola anterior ele não precisasse de nenhuma acessibilidade. Né? Eu acompanho um aluno aqui, uma aluna com deficiência intelectual, por exemplo, que na escola anterior, se ela copiasse da lousa, ela passava. Né? Então, o entendimento de acessibilidade, o entendimento de apoio, ele está numa perspectiva diferente. E a gente acaba entendendo isso em outros aspectos. Pode, meu amor. Mamãe já vai lá brincar com a calculadora. Ele é feito em outros aspectos. Então, a gente não conseguiu. A gente conhece primeiro o aluno, depois que conhece o aluno, a gente faz essa reunião. Vamos sempre para a autonomia da participação do estudante. Em alguns casos, a gente não fez a participação no primeiro ano. Né? Eu tenho uma estudante com deficiência intelectual que agora eu acredito que ela está a gente consegue fazer uma reunião de PEI com a participação dela, porque a gente foi trabalhar muito com a autonomia dela nesses primeiros 3 anos, não por questão cognitiva, mas por questão da lacuna escolar, da falta de autonomia dada pela família, e agora ela consegue participar de uma reunião que a gente também não tem controle sobre a fala dos professores. Né? A gente faz um preparatório com o estudante antes, conta para ele o que vai acontecer, ele tem voz durante a reunião e a gente acompanha isso depois. Mas a gente está no momento que a gente tem 17 professores numa sala. E mesmo os professores, a gente dialogando com eles qual é o intuito, a gente não tem controle total. Então, isso também é uma construção cultural na instituição. Né? Agora a gente consegue entender, né, no formativo, que eu entendo que o NAPM tem esse papel também, dos professores já entenderem que a gente não está ali para avaliar o aluno, né? Que a gente não está ali para falar que o aluno não aprende, que o aluno não vai conseguir, que o aluno não sabe, que o aluno não entregou nada, que o aluno não é interessado. O foco não é avaliar o aluno nessa reunião. O foco é pensar nas estratégias conjuntas. O foco é a gente entender o que a gente precisa fazer enquanto instituição para deixar a instituição mais acessível. Então, aqui, a gente conseguiu fazer reuniões, sim, com diferentes profissionais, estudantes, familiares, em alguns casos, chamar profissionais externos, então já teve participação de psicopedagoga, de fono, de gente do Kumon, de pessoas que trabalhavam, o pessoal do Espaço Braille, o pessoal da USP, que trabalhavam direto e indiretamente com o aluno. Também chamamos o pessoal da escola anterior, quando é a primeira reunião, e já tivemos também a participação do pessoal da UFSCar, que é quem a gente tem mais próximo para falar. Nós não sabemos quais as estratégias, né? Vem pensar com a gente em quais seriam mais interessantes, porque não era uma palestra que resolveria, né? A palestra seria dada para um contexto de ensino fundamental, mas pensar
Na acessibilidade, lá no ensino médio, tinha que ser junto. Então, a gente chamou o especialista para pensar junto com a gente. As reuniões duram de 1 até no máximo 2 horas, porque a gente faz reunião com a maioria dos nossos estudantes que precisam de um planejamento mais individualizado, que não chega ao PEI, né, mas que precisam de um pensar sobre acessibilidade para ele. Mas a gente tem muitas reuniões no nosso contexto, então tem esse tempo cronológico. Os casos já são discutidos antes, né? Então, como eu falei para vocês, a gente não consegue fazer no começo, mas desde o começo a gente tem essa discussão tanto no núcleo quanto nas reuniões diárias. A gente percebe um movimento de empoderamento dos estudantes, né? Na primeira, eles têm muito medo, né? Eles têm muito medo do que vai ser falado na frente da família sobre eles. Eles têm muito receio de ser uma avaliação para eles. E na última, eles já estão falando: eu quero que a prova seja oral. Eu quero que o professor X pare de passar filme. Não adianta pôr legenda, né? Porque o intérprete precisa acompanhar e um filme inteiro é muito chato, não adianta, não é isso que eu quero. Então, e com empoderamento de fazer movimento corporal, é muito legal isso, deles terem espaço para falar, né, sobre o que eles entendem, que seria acessibilidade, né, o que eles entendem que eles necessitariam. Já falei isso? Então, tem essa instrução normativa, peraí, filhote, vou vir para cá. Então, o que a gente faz? Em quais casos a gente faz reunião? Então, a gente tem... o nosso documento, ele é nomeado de PEI, mas a gente entende na concepção teórica que ele não é. Ele vai ser reformulado, e nem sei se com a reformulação a gente vai entender que na concepção teórica ele será. Né? Mas a gente quer ampliar um pouco essa discussão sobre o planejamento que tem nele. E aí, a gente faz 2 tipos de discussão, né? Existe lá no nosso documento um item de informações gerais e um item de encaminhamentos de acessibilidade que são gerais. O que a gente entende? Se o aluno foi indicado para acompanhamento do NAPNE, também não tem relação direta. Então, o aluno tem deficiência, ele vai ter apoio do NAPNE. Para a gente não ter relação direta, né? Vem para o núcleo os alunos que a gente entende que precisariam de acessibilidade. Essas 2 partes deveriam ser preenchidas. Que são informações assim, por exemplo, o aluno com baixa visão, ele precisa o quê? Ser permitido vocês iam dar risada com a cena que eu estou assistindo, meu filho fazendo um fantoche no notebook aqui na minha frente, DDoS, para chamar a minha atenção. Então, para o aluno com baixa visão, o tamanho da letra poderia auxiliar, uso do celular em sala de aula, enviar o PowerPoint antes, o tamanho da fonte em negrito para imprimir a prova. Outra coisa também que seria interessante, né? Porque alguns casos que nós tivemos aqui, que a prova não pode ser aquela folha reciclável, mas que tem que ser a folha branca. Então, são indicações gerais, né? E essas indicações gerais seriam enviadas, disponibilizadas, e sim, a gente vai alimentando esse documento. Tá bom. Eu já te passo, Jéssica, rapidinho, já vou pôr o desenho do Lucas para ele. Eu tô sozinha em casa, tá? Por isso que ele vê. Tá bom, filhote, que bom. E aí, nos casos que precisam de acessibilidade específica, a gente faz as reuniões, realiza as reuniões, e esse plano, que ele é pensado para a disciplina, para a acessibilidade da disciplina, ele é feito para as disciplinas que são necessárias à acessibilidade. Por quê? A gente entende que mais importante do que burocratizar o processo é fazer acessibilidade. Né? Eu estava até contando para a Jéssica, né? A gente vem da palestra, fala, se alguém for pegar. Eu tenho uma estudante que eu entendo que a gente está caminhando para um PEI, né? Que é essa estudante que eu contei para vocês, que vai para um processo de certificação diferenciado, e se vocês quiserem falar sobre isso, a gente pode falar também. Se vocês pegarem esse documento, vocês vão perceber que ele está super desorganizado ainda, né? Porque a nossa força de trabalho E a gente vai correr, né? A gente avisou, né? A gente fala muito. Fala, só que o YouTube caiu, então a gente parou agora. O YouTube caiu. Volte slide, eu nem cheguei a... Tem alguma... Acho que a gente poderia depois continuar. Vamos continuar sem slide, porque não vai dar tempo.
Estamos Eu voltando. acho que a gente pode fechar, Jéssica. É, Posso? Quer que eu feche? Pode fechar. A gente sintetiza aqui Acho que rapidinho. voltamos, gente. Acho que estamos ao vivo. A Tânia está dizendo que voltamos. Voltamos. Voltamos com vocês. Chat, colabora com a gente, nos digam aí se a gente está no ar. Voltou. Não fui eu que derrubei o chat, porque meu filho queria assistir o Lucas, que não é o Lucas Neto, tá? Ou derrubou sozinho. Então, para fechar só, para dar tempo de questões, o que eu entendo também que é papel do mapping é mostrar para esses professores, trazer esse diálogo, o leque que a gente tem, né? De estratégias de escrita, por exemplo. Não tem uma única estratégia de escrita, que é a escrita à caneta, que é a escrita no computador. A gente pode ter a escrita braille, a gente pode ter o pictograma, né? Pode ser através de escriba, né? Pode ser de forma cursiva, ou pode ser pelo notebook, pelo celular. Então, a gente tem outras estratégias possíveis, assim como diferentes formas de comunicação, que não precisa ser sempre para a língua oral. A gente pode trazer isso, né? Ampliar esse leque de novo. Ou a gente pode diversificar materiais. E muitas dessas coisas que a gente trabalha tem relação lá com o desenho universal, que são aulas que não se resumem a PowerPoint e voz, que são aulas com estratégias diferentes. E a gente amplia, né? Então, o principal também que ações vão ser realizadas em que momentos, que ações vão demandar mais de um profissional, quem vão ser esses profissionais. E é isso. Então, qual que é o principal foco? Esse trabalho com as estratégias diferenciadas, com a diversificação metodológica, com aulas mais interativas, tá tudo errado aqui. Tem vários acentos faltando que a gente já viu aqui, né? Para depois a gente ir lá para a forma de avaliação. Então, a ideia é a gente pensar no processo. Então, você vê que até agora a gente falou só sobre processo. E aí a gente chega na avaliação, que não é a avaliação do estudante, mas é a avaliação do processo. E aí a gente vai para o sistema de transição, que pode ser a gente pensar, né? Junto com o estudante, se é uma transição para o mercado de trabalho, para o ensino tecnológico, para o ensino superior, focar em todos os espaços escolares e não na sala de aula. E aí, depois de tudo isso, entender, na nossa perspectiva, se pensar na certificação diferenciada beneficiaria o aluno de alguma forma. Né? Aí, Carla, só antes de entrar na discussão da certificação, o que a teoria nos diz com relação à avaliação? A gente tem dentro do PEI a avaliação dos objetivos que foram traçados para o estudante, né? A gente traça os objetivos, a gente estabelece em quanto tempo eles vão ser atingidos, a gente estabelece que estratégia a gente vai utilizar e a gente constrói o que a gente vai exigir desse aluno para avaliar se ele atingiu ou não aquele objetivo. E aí, ao final desse processo, a gente replaneja para entender se os objetivos vão ser modificados, se os objetivos vão ser mantidos e as estratégias vão ser modificadas, ou se a forma de avaliação vai ser modificada. Esse é o processo de avaliação para o estudante, dos objetivos que foram traçados para ele. E aí a gente tem a avaliação do plano, né? Do planejamento em si, do PED. Os objetivos que a gente traçou, as estratégias que nós optamos e os resultados que a gente obteve. Esse plano, ele está condizente ou a gente precisa refazer? Esse plano, nesse determinado momento, supre a demanda desse estudante ou a gente precisa aumentar? Ou que esse estudante avançou, a gente pode reduzir tais metas, né? Então, quando a gente faz todo esse processo e tudo isso precisa ser registrado, aí sim que a gente vai pensar na possibilidade da certificação diferenciada. E detalhe, considerando o contexto dos institutos federais, o plano de transição é extremamente importante nesse sentido. Por quê? Porque antes de eu dizer, ok, tá bem que o certificado esse aluno sai do meu instituto, eu tenho que pensar junto com ele sai do instituto para fazer o quê? Para onde ele vai? Né? Que caminhos serão esses? Que apoio ele vai precisar para isso? Ele vai ter ou não carteirinha da ANAC? Ele vai estar ou não lá no livro, no perfil que deveria ser o profissional da informática. Então, tudo isso deve ser pensado. Alguém colocou aqui que entende,
Assim como o Leonardo também trouxe para vocês, a certificação diferenciada como um preconceito diferenciado. Eu entendo o que vocês estão me dizendo, eu entendo, e eu compactuo com isso. Mas agora, no nosso contexto, a gente chega num lugar que dos casos acompanhados até agora, aqui no meu instituto, tem um caso só que a gente entrou com esse processo, que é um caso de uma estudante com deficiência intelectual, que a acessibilidade curricular para ela é bem distante do que os alunos estão realizando. Vou dar um exemplo. Os alunos estão trabalhando com... Gmail que está conectado. Vou colocar aqui, boa. Agora acho que vai, conectando. Vai voltar. Voltamos? É que sempre tem uma distância, né? Voltamos. Estamos no ar? Estava aqui interagindo pelo chat, pelo celular. Eu acho que voltou. Então, bora lá, gente. O assunto polêmico fez cair de novo a palestra. Então, vamos lá. Vou usar mais uns 5 minutinhos que me deram para falar sobre isso. Então, certificação diferenciada é sim um tema polêmico, muito polêmico, muito polêmico. Mas a gente tem que discutir ele, principalmente depois da autorização jurídica de que isso aconteça. Então, a gente precisa trazer essa discussão. Por quê? Porque está acontecendo... Está sendo realizada, está sendo feita, a gente tem que discutir em quais casos. Eu já ouvi muitas vezes o discurso, né? Então, entra aluno com deficiência e os professores falam assim, não tem problema, fica tranquila que ele vai ter certificação diferenciada. E a gente passa lá 3 anos, 4 anos discutindo que não. Né? Não é porque o aluno tem deficiência que tem certificação, né? Que tem 2 coisas, pelo menos nas discussões, que são muito importantes que devem acontecer antes de entrar no processo. Uma delas é que esse aluno tenha tido toda a acessibilidade, todo o suporte necessário. Então, da onde vem essa autorização para ter a certificação diferenciada, vem também dizendo que a gente tem que oferecer todo o suporte necessário. Eu, que trabalho no Instituto, entendo que a gente não tem oferecido, né, todo o suporte necessário. Então, isso precisa ser muito avaliado. E a outra questão não também... dá para pensar em certificação. Eu acho assim, acho que a grande polêmica é o que de fato a implementação desse documento vai representar na prática. Se implementar esse documento nos institutos, e é isso que a Carla falou, é dizer assim, não, a educação especial vai ter uma certificação diferenciada, eu lavo minhas mãos. Se esse documento é criado e é implementado nesse viés, sim, ok, a gente está fazendo uma discriminação, a gente está responsabilizando a pessoa com deficiência pelo nosso fracasso enquanto instituição. Então, o que eu penso? Primeira coisa, não se pode falar de certificação diferenciada sem um PEI, e um PEI de verdade. Então, é importante que a gente se debruce nessa temática de construir o PEI, de implementar o PEI, né, de fato avaliar como ele deve ser, porque depender disso, aí sim a gente vai ver se a gente realmente fez tudo que, enquanto instituição, a gente poderia fazer para garantir o ensino desse estudante. Enquanto a gente não garante, a gente não consegue, enquanto profissional, assinar um documento desse tipo. E isso não em teoria, não só em teoria. A instrução normativa o parecer do Conselho Nacional de Educação prevê que para ter a certificação precisa ter o PEI. A outra questão também, que causa polêmica, pelo menos nos campos que eu vou dialogar aqui no nosso instituto, é em relação à flexibilização de tempo. Então, o que as pessoas querem? Que essa não entre, se forme no tempo previsto e faça certificação diferenciada. E a flexibilização de tempo está prevista desde a LDB. Né? São questões que são importantes serem discutidas. Agora, vou voltar ao caso da minha estudante, porque é isso.
para exemplificar, e não para justificar, mas para colocar no debate, porque é um debate que também eu me coloco, né? Eu também estou nesse processo, eu também estou nesse campo teórico, né? Que concorda com vocês que alguém acabou de colocar, né? Do preconceito. Verdade, exatamente. É uma angústia. Agora, quando eu tenho uma estudante que eu tenho que fazer uma acessibilidade curricular que está bem distante do currículo, né? Em muitos momentos, ou em quase todos eles, né? E que eu só vou conseguir caminhar e fazer o processo de escolarização dela na minha instituição e dar um diploma para ela, se for um diploma diferenciado, é para esse caminho que eu estou indo, né? Eu tenho 2 caminhos, né? Agora, nesse momento. Três caminhos, né? Um caminho seria ela não ser aprovada, né? Ela não ter percurso, eu não poder mudar o currículo dela, eu não poder priorizar objetivos, eu não poder. Ela faz disciplinas do primeiro, do segundo e do terceiro ano. A gente acabou de mudar a inscrição dela no SUAP, para que ela não seja avaliada por eixos, mas que ela seja avaliada por disciplina, que eu possa fazer a trajetória escolar dela, né, diante das necessidades dela, que eu só consigo fazer com base na certificação diferenciada, pelo menos nesse momento. Não sei se vai ser assim em todos os outros. Então, um caminho seria ela não conseguir continuar o percurso, ela não ser aprovada. O outro caminho seria o caminho que fizeram com ela, que aconteceu até ela entrar com a gente com uma lacuna muito grande, né? Ela não sabe usar régua, não porque ela não tem capacidade cognitiva para aprender, mas porque nunca ninguém ensinou, né? Eu ensinei, em 10 minutos ela aprendeu, né? Então, ela vem de um processo de que ela passou de ano e não aprendeu, né? Também é um outro processo, né? A gente tem alunos, inclusive no meu instituto, que recebem diploma de ensino médio integrado, mas que não teve um percurso acessível para ele. E o outro caminho, falei 3, né? Um é evasão, agora me perdi qual seria o terceiro, mas também tinha um terceiro, então agora nós optamos por eles. E ela está no 3º ano de curso, e a gente sabe que ela vai ficar com a gente pelo menos mais 3 ou 4 anos, porque nos objetivos traçados para ela, a gente tem ainda um caminho pela frente. Mas é um tema polêmico, eu entendo. É um tema que a gente dialoga muito, o Leonardo e eu, inclusive, né, para fazer essa discussão, né, essa discussão que tem a teoria que nos traz. É um tema que ninguém quer dar palestra do Instituto, que ninguém quer falar, porque é um tema muito difícil de se conversar, muito difícil. A gente entende que o ideal é, sim, um certificado descrito para todos, mas o que a gente reflete? A gente tem condições de fazer isso hoje, porque o nosso aluno está na instituição hoje. Ele não, eu vou prender ele 2, 3 anos até eu, enquanto instituto, ter condições de fazer essa descrição para todos os alunos, ou o que eu vou fazer com esse aluno hoje? É um debate muito angustiante mesmo, porque a gente sabe o que a teoria diz, a gente estuda para isso, a gente lê, a gente sonha em implementar, mas a gente também está na prática vendo as coisas acontecerem todo dia, o aluno precisar de um suporte, o aluno vê os colegas saindo, vê as coisas acontecendo e ele está lá. Ele não vai, a gente não vai poder botar ele numa cápsula, guardar e dizer, deixa eu me preparar bem aqui, eu te tiro da cápsula e vou implementar do jeito que é para ser. Né? A gente gostaria. O que a gente entende? A gente precisa fazer hoje alguma coisa e os NAPNIs estão fazendo muita coisa mesmo, e a gente precisa continuar lutando pelo ideal. A gente não pode se contentar com o que a gente consegue fazer hoje. A gente faz, continua lutando, continua tentando. E aí a gente fecha a fala, porque eu vi que tem perguntas interessantes aqui que a gente pode debater, dizendo isso, que o foco tem que ser no planejamento. Não dá para pensar em nada mais se não pensar no planejamento e nos serviços. Né? Então, a gente falou de alguns serviços, mas existem outros. Se a gente não pensar nessa trajetória escolar, nos serviços, não ter objetivo, não ter... se isso não for traçado, a gente não pode nem começar a discutir certificação. Né? O processo tem que ser bem anterior a isso. Até a questão da ampliação do tempo, ela vai dentro do planejamento. Quando é que eu vou provar que eu preciso realmente ampliar o tempo desse estudante? Quando eu coloquei lá as metas,
mostrei o que eu fiz, mostrei que não deu resultado, mudei as estratégias, ainda assim não tem resultado, então está tudo registrado. Eu estou justificando porque eu estou ampliando o tempo desse estudante na instituição com base no que já foi feito e nos resultados que se obteve ou não com ele. A Renata já apareceu para a gente parar de falar, Jéssica. Não. Zíper na boca. Não, de forma alguma. Eu só vim aqui para a gente poder agora, né, encaminhar o debate, mas agradecer muito, né, a Carla e a Jéssica pela disponibilidade de estar aqui debatendo conosco. O José, que é nosso colega do NAPNE, ele fez um comentário agora no chat dizendo assim: gostei muito da reflexão das palestrantes sobre a certificação diferenciada. Precisamos trabalhar com o pé na realidade. Então, um pouco das conversas que nós temos dentro do GT, dos responsáveis do NAPNE e dos desafios que nos impõem. O Edson, acho que é importante apresentar ele aqui, que fez algumas das provocações sobre a certificação diferenciada, e é muito importante que essas provocações venham para que a gente possa debater, são elas que suscitam o debate. Ele defendeu agora, recentemente, Carla, a sua dissertação no nosso mestrado profissional. Eu tive prazer de fazer parte da banca dele, uma dissertação muito interessante do estudo de caso, acompanhando uma estudante com deficiência visual num dos campos do IFSU. Trabalho também bastante qualificado, que vale a pena o pessoal conhecer. Então, eu quero fazer uma proposta para vocês. A gente tem aqui muitos elogios, né? O pessoal gostou muito das questões, mas a minha ideia é fazer 2 blocos de perguntas para que a gente possa debater. Pode ser assim? Então, Pode. Eu vou tentar tirar o slide. Pronto, foi? Sim, Tá. Então, eu vou voltar aqui no chat para a gente poder retomar as perguntas, tá? Só vou subir mais um pouquinho para poder olhar a minha cola aqui. Então, uma pergunta que teve vários elogios que o pessoal não conhecia, Jéssica, é justamente sobre esses grupos, né? E como é que funciona essa separação, classificação entre os alunos A, B e C, que tu nos apresentou, e esses alunos, os quais, então, vão ser público-alvo desse planejamento individualizado e os que não vão ser, né? Então, acho que é até importante pensar um pouco e discutir, bom, esses alunos que não vão ter um planejamento educacional individualizado, não significa que eles não vão ter diferenciações, que eles não vão ter necessidade de acessibilidade. Então, de repente, conversar e falar um pouco sobre essa questão. A Vanessa comentou ali no chat que no campus Sapucaia, eles fazem o PEI para todos os estudantes, né? Mas é importante destacar que quando a gente está falando em PEI, vocês apresentavam a teorização, mas ele se articula e se constrói diferente em cada instituto. Aqui no Instituto Federal, nós temos uma normativa, uma instrução normativa de 2016, que nós também estamos trabalhando e pensando em reformular dentro do GT, que orienta o Plano de Atendimento Educacional Individualizado, o PAEE. E dentro do PAEE tem o Plano de Atendimento Educacional Especializado, tem o Plano de Ensino Individualizado, que daí cada professor faz da sua disciplina, tem o diagnóstico escolar, mas nós temos buscado avançar nessa compreensão de que ele é um documento que precisa ser construído colaborativamente, né? Que ele não é responsabilidade do NAPNE, mas essa construção colaborativa. Então, para esse primeiro bloco, eu acho que destacar um pouco, conversar um pouco sobre esses grupos, eu acho que é importante. E tem uma pergunta também aqui do José, que é como é feita essa separação, que já foi feita. E uma segunda pergunta que ele fez é com relação aos alunos com altas habilidades e superdotação, né? Como é que esses alunos, eles são público-alvo do PEI? Alguns são, outros não são, né? Se vocês têm uma experiência nesse sentido. Penso que podemos fazer esse primeiro bloco com essas 2 perguntas do José, depois eu encaminho para outras perguntas. Ok. Vou começar e você entra, tá, Carminha? Começando lá pela distribuição, né? Vamos dizer assim, a primeira coisa que é importante a gente deixar bem claro é que essa distribuição, ela não está associada à deficiência, tá? Então, eu não vou ter, o estudante com deficiência intelectual está lá nos 5%, o estudante com autismo está lá nos 20%. Não é isso, tá? Como que a gente faz essa distribuição? De acordo com a demanda do sujeito,
do estudante, de acordo com a intensidade de suportes que ele vai precisar. Então, eu vou avaliar, vou fazer a avaliação diagnóstica, como alguns chamam, a gente chama de avaliação de repertório de partida, e vou entender quem é esse estudante. Né? Dentro da avaliação do repertório de partida, eu vou conversar com ele, vou conversar com a família dele, vou conversar com alguém da instituição de ensino que ele vem, e vou fazer alguns testes se essa informação não me veio da instituição anterior, para entender em que momento esse estudante está. Com base nisso, eu identifico se esse estudante vai precisar de apoios mais simples no contexto da classe comum, e aí deixa eu tentar exemplificar. Por exemplo, é um estudante que ele tem dificuldade em organizar o caderno, por exemplo. Eu preciso fazer um PEI para um estudante que a dificuldade dele é de organização, de copiar de forma organizada, por exemplo, de entender os horários de entra e saída do professor. Eu preciso fazer um PEI para esse estudante, e aqui fique claro que o PEI que a gente defende é esse documento mais amplo. É desse PEI que a gente está falando, tá? Existem outros locais que entendem o PEI como um instrumento mais simples, e aí adotam esse instrumento para todo mundo. A gente entende e defende que todos precisam de um planejamento. Mas o PEI, na nossa perspectiva de documento mais amplo, mais detalhado, não é todos que vai precisar. Então, esse estudante que precisa só de pequenas associações no dia a dia, às vezes medidas atitudinais mesmo, vai ser relatado lá que ele precisa dessas medidas atitudinais e a gente vai implementar ela em sala de aula. Pode ser que no futuro ele venha a precisar? Pode. A gente avalia e reavalia sempre. É um processo. Não é um ciclo que se fecha. Tá? É um processo. Enquanto ele está com a gente está reavaliando as demandas e o suporte de serviço. Quem que entraria, por exemplo, lá dentro dos 20%? Aquele estudante que, esse aqui vai precisar de um profissional de apoio, esse aqui vai precisar que na disciplina, vamos supor, de química, um exemplo, tá? Na disciplina de química, ele vai precisar que a gente amplie o tempo de prova para ele. Na disciplina de, vamos supor, de produção de texto, ele tem muita dificuldade com a escrita manual. Então, a gente vai precisar implementar uma escrita através do computador. Então, esses a gente vai implementar estratégias um pouco mais pontuais para o estudante, mas ainda assim são estratégias pontuais que vão fazer com que ele tenha condições de acompanhar a sala de aula, de acompanhar o conteúdo, de avançar dentro do processo dele. Agora, aqueles que entram nos 5% é aqueles casos, como o exemplo que a Carla estava dando. A gente fez tudo isso e ainda assim a aluna não consegue. A gente botou tutor, a gente botou o acompanhamento do professor no contraturno, a gente conversa com o professor da disciplina, muda um pouco o processo de avaliação do estudante, faz uma explicação extra para ela, mas ainda assim essa estudante não está conseguindo acompanhar. Então, para essa estudante, a gente vai ter que elaborar um PEI. Por quê? Porque a gente vai rever objetivo, a gente vai rever estratégia de ensino, a gente vai, talvez, não é o ideal, mas talvez sim a gente vai suprimir alguma coisa, entendeu? Ficou claro? Eu esqueci o nome, desculpa. Esqueci o nome de quem foi o José, mas eu acho que ficou super claro. Ficou claro, José? Me confirma aqui no chat. Coisa boa, né? Poder fazer assim, em tom de diálogo, o pessoal está se sentindo super à vontade para fazer a parte mais legal. Eu e Carla, a gente topa por causa disso. Senão a gente não aprende. Com altas habilidades, superdotação, vocês têm alguma experiência? Depende do aluno, né? Depende. Desculpa. Vamos lá, para o ímpar, Jéssica. Você vai falar sobre altas habilidades? Eu vou falar do que fala a teoria, aí você fala da prática, beleza, pode ser? Tá bom. Tá. A teoria ela vai se divergir com relação à elaboração ou não de um PEI para um estudante com altas habilidades. Por quê? Porque se entende que o PEI, né, a perspectiva que nós defendemos é quando o estudante ele não vai conseguir. Né, ele não conseguiu, então ele precisa que as coisas sejam revistas. No caso do estudante com altas habilidades, ele entraria naqueles 20%. Naqueles 20% que eu preciso fazer algo mais por ele, mas ele não demanda de um PEI. O que seria algo mais? Esse estudante seria interessante ser engajado numa pesquisa na área que ele tem interesse, ou esse estudante pode ser tutor de alguém porque ele se destaca bem em tal disciplina, tá? Então, ações que são mais pontuais para ele, mas não necessariamente um PEI. Vai lá, Carlinhos. Rosana, eu não faço ideia como faz para
aparecemos só nós 4, tá? Eu tirei aqui a apresentação e aí pra gente aparece, tá, gente? Agora pra vocês eu não sei. Se alguém souber, eu não sei. Se quiser que eu passe a apresentação pra alguém também, eu não sei se tá só comigo, vocês me contam, tá bom? Eu acho que estava comigo e eu não sabia. Por que estava comigo eu não sei, mas eu botei aqui fechar a apresentação e deu certo. Pra mim também, mas acho que dá certo só no nosso, mas não deu certo no restante. Mas vamos lá. Não, mas o meu não estava, não, só nós 4. O meu estava uma tela azul embaixo. Azul agora, também embaixo. Agora ficou os 4. Então, bora lá. Em relação a altas habilidades de superdotação. Acho que do PEI a Jéssica já respondeu, mas o que eu quero dizer para a gente é que a gente está não olhando para esses alunos, né? Se é o PEI ou se é o planejamento, tem vários na nossa instituição, a gente tem a faca e o queijo na mão, porque a gente tem ensino, pesquisa, extensão, professor de música que dá aula de artes, professor de línguas que dá aula aqui, por exemplo, no campus a gente tem, acho que francês, que eu saiba, francês, espanhol, inglês, mas tem alguma outra língua que tem. A gente tem tudo, né? E aqui, por exemplo, eu não sei quais são os meus alunos com altas habilidades de superdotação. A gente não chegou. A gente fica apagando incêndio, né? Nos alunos que estão precisando de mais apoio e a gente não conseguiu chegar. E eu fico sabendo, às vezes, porque eles vão para a USP fazer disciplina superior, porque tem um professor da USP que faz triagem, que consegue, que tem um trabalho com esses estudantes. Então, eu tenho 2, 3 estudantes aqui do IFISP São Carlos que estão lá, né, fazendo disciplina. E aqui é isso, né? Então, com PEI ou sem PEI, né, a gente precisa pensar em estratégias para esses estudantes, né? Porque a gente tem muitas coisas para trabalhar com eles no nosso contexto. Outra coisa ainda sobre esse assunto, que esse assunto também é muito interessante, gente. Quem for pesquisador, vamos pesquisar nessa área também, que é importante. Existem teóricos que até defendem a mudança da nomenclatura, né? Que defendem que, em vez de altas habilidades e superdotação, seja nominado de dotação e talento. Por quê? Porque, às vezes, essa dotação e talento, ela é em uma área específica, né? E existem casos de estudantes que ele se destaca muito em uma área específica, mas ele tem muita dificuldade em outra área. Então, aí as ações, né, que a gente pensaria para eles seriam, além de, o termo que usa na legislação, né, além de, gente, fugiu o termo, em vez da complementação, suplementação, né, que além de suplementar na área que ele gosta, complementar naquela área que ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas ainda assim não chega a ser um PEI, tá, gente? Muito obrigada. Certamente essa é uma discussão que nós precisamos fazer. Na nossa primeira edição dos diálogos, nós tivemos uma live para discutir a questão das altas habilidades de superdotação. Realmente ainda nós temos dificuldades na identificação, né? A gente observa que alguns casos, alguns municípios específicos têm um programa de análise, tem salas de recursos no ensino fundamental, que tem como um foco, né, esses estudantes, mas são casos ainda muito pontuais e a gente precisa olhar para essa questão com atenção. Temos aqui muitas perguntas, né, muitos elogios, não vamos conseguir responder a todas as perguntas, mas eu vou selecionar aqui mais 4 perguntas para a gente fazer mais um bloco de discussão antes de nós encerrarmos, pode ser? Temos aqui uma pergunta da Raquel Cante, que ela pergunta: vocês já falaram um pouco sobre isso na palestra, mas eu acho que a gente pode discorrer um pouco mais sobre. Considerando a composição dos núcleos e a falta de formação para a comunidade acadêmica, como definir se todas as estratégias foram oferecidas ao aluno? Aqui tem uma discussão de fundo, que é a discussão sobre formação para atuar com esses estudantes com deficiência, estudantes público-alvo da educação especial, que também é uma questão que dá quase para uma outra live, né? Mas vamos seguir as perguntas aqui. Temos uma pergunta também do Luiz Cláudio de Almeida Souza, que ele pergunta assim: eu entendo o PEI como uma estratégia fundamental para garantir a permanência do aluno em seu processo de formação, mas na ausência dele, o que pode ser feito? A Vanessa, do Campo Renata, a gente pode responder essas duas depois ir para as outras, senão a gente vai se perder. Tá bom, a gente faz um bloco extra, então, que o pessoal tá adorando, aí, então a gente faz um bloco extra com mais as últimas 2 perguntas e a gente encerra. Pode ser sim. Posso responder primeiro, Jéssica? Que eu vou ser direta por causa do tempo, tá? Só para aprender vocês mais um pouquinho.
eu entendo duas coisas. A primeira pergunta, em relação a se no seu campus, no NAP, não tem os profissionais que você entende, né? Se não tem todos os serviços que vocês entendem, eu entendo que existem dois caminhos que precisam ser feitos. Um deles, pensar em quais serviços que seriam necessários para esse estudante, documentar, mandar ofício para o diretor, mandar ofício para o reitor e demandar esse serviço. Se a gente não demanda, as pessoas não vão entender que esse serviço é necessário. Então, essa parte desse movimento político, institucional, ele precisa ser feito, né? Não só quando o estudante vai para o Ministério Público, mas a gente também precisa documentar, tanto no nosso planejamento, quanto deixar isso, né, assinado pelo diretor, encaminhado para a reitoria, porque quem cuida desse assunto. Esse dossiê para a reitoria é importante para levar essa discussão lá para a CETEC, para levar essa discussão para o MEC. Esse é um caminho. O outro caminho é sentar, e sentar junto, não sentar só o NAPNE, né? O aluno é do campus, né? O aluno é do curso. Então, o curso vai sentar e vai pensar o que nós podemos fazer em relação a isso que a gente tem no contexto, né? Mas eu entendo que o primeiro caminho não pode ser certificação diferenciada, esse é o último, né? O primeiro caminho é pensar em quais estratégias possíveis. A certificação não pode estar na ponta da língua logo no começo. A gente começa a pensar se é o caso ou não lá no terceiro ano do aluno, no segundo, no primeiro nem pensar, a gente está conhecendo, no segundo a gente está traçando estratégia. E aí, se for o caso, entendeu? Então, é coletivo, porque as decisões coletivas, elas são menos duras, né? As decisões coletivas, né? Não é a decisão do coordenador do NAP, não é a decisão do representante, não foi o NAPNE que decidiu, não foi o psicólogo que decidiu, né? A equipe, né? Os professores, o estudante, a família decidiu que nesse momento, nesse contexto, dentro da nossa estrutura, seria o melhor, eu falei que ia falar pouco, né, Jéssica? Já falei um monte. Seria o melhor a ser feito. Essa era uma pergunta, Renata, já me perdi na outra. Você tá com a outra aí, Jéssica, na ponta da língua? Não. A gente tem esse problema, tá, Renata? A gente se empolga e esquece das perguntas. Não, perfeita. Estou aqui para fazer a mediação, né? Então, essa é a minha função. Mas, se eu na verdade, a gente não responde perguntas, na verdade, a gente discute. Por isso que a gente acaba esquecendo. Mas a primeira pergunta, eu entendo que foi respondida, né? Com certeza, e já suscitou outras perguntas, né? Mas a segunda pergunta, que é a do Luiz, é que ele entende o PEI como uma estratégia. Isso é fundamental. Mas quando a gente não tem, o que a gente faz, né? Isso. Aquelas estratégias que a gente mostrou lá no início, antes do PEI, né? E principalmente a gente dialoga. A gente conhece esse aluno, a gente escuta dele. Porque muitas vezes a gente fica naquela coisa do o que eu vou oferecer para ele. Às vezes ele sabe o que ele precisa. É só você ouvir o aluno, que ele vai te dizer. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como é que ele dá conta, ele sabe o que ele tem dificuldade. Então, se eu não tenho perna para elaborar o PEI, eu implemento as estratégias que vão dar suporte, né, a uma ativos de aluno especificamente, e aquele estudante público-alvo da educação especial, que vai precisar de um apoio maior, eu vou ouvir ele. Eu vou perguntar para ele como que eu posso ajudar e eu vou implementando aquilo. E eu vou registrando, vou vendo o que está certo, o que não dá certo eu vou mudando e vou registrando. É um processo. E com PEI ou sem PEI a gente planeja, né? Que essa é uma das coisas muito legais que a gente tem no Instituto, né? Nós, docentes, temos o dobro da carga horária para planejamento. Temos que discutir, sim, que a gente faz um monte de coisa que não vai lá na PAPIT? Temos, porque minha PIT não tem nada do que eu faço porque não cabe. Mas, legalmente, nós somos... Eu acho que dos professores da educação básica, acredito que o único que tem o dobro do tempo para planejamento, né? E a gente usa esse tempo. De ensino médio, sem ser Instituto Federal, e eu digo para vocês, não tem. De 40 horas eu passo 27 com estudantes. Muitos estudantes, eu tenho 13 para planejar, orientar professor, adaptar material, é uma infinidade de coisas. Então, nesse sentido, então é isso. Mais tempo para planejar. E a gente planeja, a gente tem lá a carga horária, que tem que ter reunião diária, que não pode ser só burocrática. Tudo que a gente fala na formação de licenciatura, a gente tem que trazer para a nossa instituição também. Muito obrigada. Vou trazer, então, as últimas duas perguntas. Tem muitas perguntas aqui, já peço desculpa ao pessoal do chat que a gente não vai conseguir responder todas, né? Mas a gente tem um horário também, um teto aí da nossa atividade.
mas com certeza teremos outros momentos para dialogar com a Carla e com a Jéssica. Então, temos uma pergunta da Vanessa, que é uma pergunta sobre o papel do AEE, então acho que vai ser importante a gente discutir aqui. Ela pergunta, vocês não acham que, às vezes, a presença dos profissionais de AEE em um campus deixa os docentes mais acomodados, e ela colocou entre aspas, no atendimento aos estudantes da educação especial inclusiva? E uma segunda pergunta, então, para fechar, é da Eveline, que ela pergunta, que também eu acho que é uma discussão bem importante na nossa área, que é, e quando o aluno não tem nenhum diagnóstico, mas tem muita dificuldade de aprendizagem em determinada disciplina, esse aluno teria direito a um PEI? Então, acho que com essas duas perguntas, que a gente quase que precisava marcar uma live para amanhã, né? A gente encerra e depois eu volto para finalizar. Pode ser? Eu vou responder a do AE e você responde a do PEI, tá, Jéssica? A gente fecha. Então, a do AE, do professor de educação especial, acredito que é o contrário. Se tem um professor, as demandas aumentam, é porque a gente consegue estimular os professores a... Não é isso, Renato? Eu não sou professora de AE nem de educação especial do campus, e a gente percebe que a gente consegue dialogar, consegue conversar, claro, e consegue aumentar. Então, ninguém fica acomodado, porque a responsabilidade é compartilhada, o aluno é nosso. E juntos, a gente tem que pensar numa disciplina, num conteúdo, numa estratégia, aquilo vai e volta, vai e volta, vai e volta, não sou eu que faço, é nós fazemos, né? Não, entendo que muitas vezes a gente não consegue fazer isso no colaborativo, mas a gente consegue fazer isso conjunto. E não só com o aluno, tá? Com demanda de compra de material, com compra de formação, com serviço, com documento oficial, não é, Renata? Com tudo, né? Então, eu entendo que não. Vai lá, Jéssica. Com relação se o estudante não tem laudo, mas ele tem muita dificuldade, adota as estratégias que vai dar suporte a todos. Aquele estudante continua com dificuldade, você pode sim fazer um planejamento específico para ele, né? A função da gente, enquanto instituição de ensino, é educação, né? É ensinar. Então, tem até a prerrogativa legal de que o atendimento educacional especializado, ele é um atendimento pedagógico, então ele não está condicionado à existência de um laudo. Se o aluno demanda esse suporte, ele pode sim ser dado. Posso só fazer uma última fala antes de você fechar? Claro! Eu vejo o pessoal colocando, a gente concorda, não concorda, esse é o movimento. Se a gente não concordar e discordar, a Jéssica é minha parceira, né, Jéssica? A gente aprendeu muita coisa junto, tem coisa que eu discordo, tem coisa que eu não concordo, né? Iniciei a Mendes, trabalho com ela há 10 anos. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu discordo, e a gente tem que dialogar. A gente tem que estar aberto ao diálogo, estar aberto a se ouvir. E a gente, né? muda de opinião também. A gente, às vezes, parte de uma ideia e a gente vive uma determinada situação, busca as respostas não aparecem, a gente diz, preciso repensar sobre isso, preciso repensar meu pensamento disso aqui, minha concepção. É um processo, a gente está aprendendo todo dia. Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Zygmunt Bauman, e um dos últimos livros que ele lançou foi o Babel. E no Babel ele justamente vai nos provocar a pensar que nós vivemos numa sociedade em que todos manifestam a sua opinião, mas poucos estão abertos para o diálogo. E aí ele vai colocar algumas exigências, né? O que significa estar aberto para o diálogo? E uma é eu me colocar dentro de um debate, de uma discussão, mas estar aberto para poder mudar de opinião. Se eu entro já com certeza de que eu não vou mudar a minha opinião, não é um diálogo. Não significa que em todo diálogo eu tenho que sair com a opinião mudada, mas eu tenho que entrar com a disposição para... Então, ali, essa seria uma das exigências. Tem outras duas, mas eu vou pedir desculpas que eu não lembro agora quais são as outras duas. Mas é um livro que vale a pena ser lido. Foi um dos últimos livros publicados pelo Bauman antes dele falecer. Então, já estou aqui citando o Bauman, eu acho que é o momento da gente encerrar, né? Eu agradeço muito a Jéssica e a Carla pelas falas, pelo aprendizado, por essa noite leve, mas, ao mesmo tempo, rigorosa. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês e pelos aprendizados suscitados nessa noite, que certamente serão levados adiante nos campos e na nossa prática. Muito obrigada também a todos e todas que participaram do nosso segundo diálogo sobre a inclusão na educação profissional. Agradecemos, quero fazer um agradecimento especial aqui a todos os colegas
dos NAPNs, que trabalharam colaborativamente para o sucesso desse evento. E quero fazer aqui um agradecimento especial a como a gente chama carinhosamente, né, no nosso grupo interno, a nossa chefa, a Rosane Bom, chefe do DPEI, que está sempre à disposição para nos ajudar. Nomear aqui a colega Tânia, que estava nos bastidores, auxiliando na seleção de perguntas, as intérpretes de Libras, a CCS, hoje estávamos com a Júlia aqui no suporte técnico, nos ajudando a todo momento. Agradecer, então, pelo excelente trabalho desenvolvido por esse coletivo. Para finalizar, eu queria relembrar que no dia 28 de agosto, agora há poucos dias atrás, foi o encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E essa semana sempre tem um tema para a gente que mobiliza as reflexões. E eu gostei muito do tema desse ano, que foi tempo de transformar conhecimento em ação. Então, eu gostaria de finalizar com um convite de que possamos transformar tantos conhecimentos compartilhados nesses 3 dias de evento em ações para transformar as nossas escolas, os nossos planejamentos e as nossas práticas cada vez mais inclusivas e democráticas. Aproveito também para que possamos continuar esse debate e que os interessados possam olhar o site que vai ser divulgado agora no chat, um evento organizado pelo NAPN do Campus Camaquã. O evento ele vai ser o 5º Encontro dos Saberes Inclusivos, ele vai ser realizado nos dias 6, 13 e 18 de outubro. Nós vamos discutir sobre anticapacitismo, vamos discutir sobre desenho universal para a educação. Ele será totalmente online e gratuito e com certificação. Então, o link vai estar no chat. Aproveitei aí para fazer a minha propaganda, né? Agradeço muito, vou estar com a Carla, acho que com a Jéssica também, vamos estar no evento aí, no Fórum dos Representantes do NAPN. Estamos ansiosos para poder seguir esses debates. Obrigada, gente, uma boa noite.